Paz seja com todos. Amém? Glória a Deus. Nós estamos no terceiro mês do ano do céu aberto sobre nós. Amém? Todo o primeiro domingo do mês, nós entramos na palavra do ano do céu aberto. E esse é o terceiro mês, mês de março. Então, o que nós vamos falar hoje está relacionado ao mês de março. Amém? E você pode se assentar. Nós estávamos até comentando lá em casa que quando nós tivemos que postar ali, né? Ano do céu aberto. E o título de hoje foi até engraçado, porque ano do céu aberto e o título, céus fechados. Será que nós postamos errado? Ano do céu aberto e o título, céu fechado? Mas não é ano do céu aberto? Por que céu fechado? E nós vamos entender isso nesta manhã. Que muitas vezes nós temos a sensação de mesmo os céus abertos, que ele está fechado. Quem tem essa sensação? Ué, é céu aberto ou é céu fechado? Vamos entender isso nesta manhã, queridos? Amém? Deixa eu só me organizar aqui. E lá no título também estava Daniel capítulo 10. Não que nós vamos falar só sobre isso, mas sim, nós vamos falar um pouquinho. Eu quero que você feche os seus olhos por um minuto, por um segundo, enfim. Pai, nós te glorificamos por esta manhã. A tua palavra é a verdade. E só ela pode nos transformar. E só o teu Espírito Santo pode nos convencer do pecado, do juízo, da justiça. Tira agora, Senhor Jesus, todas as fortalezas da nossa mente, do nosso coração, tudo aquilo que impede a tua palavra de penetrar, Senhor, e de trazer mudanças. Nós te glorificamos por teu amor aqui nesta manhã. Nós te glorificamos porque o Senhor não desiste de nós. Nós te glorificamos porque o Senhor tem algo novo para a nossa vida. Restaura-nos pelo poder da tua presença, pelo poder da tua palavra, Senhor. Nós queremos mais uma vez te ouvir, no nome de Jesus. Amém. Queridos, um pouco antes de preparar essa mensagem, e eu ainda tenho muito isso em mente, existem períodos da nossa vida que nós temos a sensação do céu fechado. E hoje é um dia bem que o céu está, o tempo, o clima, não está com sol, está fechado, está nublado. E assim, no reino espiritual, nós temos a sensação de que nós oramos, de que nós clamamos, de que nós pedimos e de que nada está acontecendo. Você passa por isso às vezes? Você passa por isso às vezes? São fases e fases. Às vezes nós passamos por aquele período, e eu sempre digo isso, que a nossa resposta a nossa oração tem 3 tipos de respostas. Eu sempre falo sobre isso, você já deve ter escutado. Tem o sim de Deus, que quando você recebe aquele sim, glória a Deus, aleluia, você celebra, você comemora, é maravilhoso. Ai, o sim de Deus. Tem aquela fase que nós pedimos e Deus já diz um não. E é aquilo que nós dizemos, o não nós já temos. É dolorido, muitas vezes nós não entendemos, mas já é uma resposta, não. E você demora um pouquinho para se adaptar, mas depois de um tempo você entende o porquê foi um não, ou não entende, mas é um não. Mas eu acredito que assim como na minha vida, na sua vida, na maioria das vezes, Deus manda um espere. Que para mim é a resposta mais difícil. O tempo de espera. Porque é o tempo onde Deus vai trabalhando, vai forjando a nossa paciência, vai trabalhando no nosso caráter, vai tratando. E nós ficamos, Deus, 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 quando será? Seja o sim, seja o não. O Senhor está me ouvindo, Pai? Acontece na vida de um, acontece na vida do outro. Senhor, aquele que nem te conhece, está acontecendo, aquele que
enfim, nós ficamos em conflitos muitas vezes e parece que aquele que chegou agora na vida cristã, tudo vai acontecendo e eu que estou aqui há tanto tempo, o Senhor ficou em silêncio, Deus. E aí a gente começa naquela vibe, que é a linguagem de hoje, de se autoavaliar. Será que tem alguma coisa errada? O que está acontecendo que eu não estou mais ouvindo Deus? Outrora eu ouvia mais, ou tinha mais sinais, ou o que está acontecendo? E eu já entrei nessa, irmãos, eu acho que eu vou procurar algum texto bíblico, ver se dentro dele Deus fala melhor comigo, e nada. E tipo, tem até uma canção, eu acho que é da Renascer, não sei, que a gente canta aquele trechinho assim, ó. Dá-me um sinal do teu favor, mostra-me, ó Deus, que comigo estás. Vem fortalecer meu coração, preciso de ti para não desmaiar. A gente tem a sensação, Senhor, se o Senhor não falar nada, olha Deus que eu desmaio. E eu acho que se Deus pudesse falar audivelmente, como nós seres humanos estamos falando um com o outro, Ele diria, pode desmaiar, porque ainda não é hora de eu falar. A nossa alma, ela é agitada. As nossas emoções, a nossa mente, e nós queremos atenção. Nós queremos alguém que fisicamente chegue e fale com a gente. Mas sabe o que eu cheguei à conclusão, preparando essa palavra? Que nós temos, preste atenção nisso, a sensação de que o céu está fechado. Nós temos a sensação, o sentimento humano, a sentimento humano e a sensação de que o céu está fechado, de que o céu está de bronze, de que Deus está parado, de que nada está acontecendo, mas isso não passa mais do que uma sensação, mais do que um sentimento, porque mesmo que a gente sinta, mesmo que a gente pense, mesmo que a gente imagine, Ele não está parado, o céu não está fechado e Ele está fazendo algo. Ele está agindo. Ele está trabalhando. A sensação de céu fechado, a sensação de Deus não trabalhando, a sensação de Deus não fazendo nada, de Deus não respondendo, e esse sentimento é nosso. É humano. Porque Deus não dorme, Deus não para de agir, Deus não para de fazer, Deus não para de responder. Ele só muitas vezes fica naquele silêncio que nós gostaríamos que ele fizesse barulho. Mas se nós ficarmos na sua presença, e ele não disser nada como nós gostaríamos, ele envia o Espírito Santo como consolo nesse período, para cuidar de nós. E isso já é um agir da parte dele, o seu consolo. Então eu vou ler um texto para você, que não está na Bíblia, mas eu gostaria que você tentasse se identificar, se você muitas vezes passa por isso. Preste atenção. Um dos maiores desafios da fé é passar pelo perturbador silêncio de Deus. É uma fase onde ele se cala, não fala, não dá sinais do que está fazendo e do que vai acontecer. Isso perturba, mas calma. Respira fundo. O silêncio dele é pedagógico, ensina, molda, trata, gera experiências e amadurecimento. O mesmo silêncio que perturba é o silêncio que forja o nosso caráter, modela nossa estrutura humana e poda as arestas da nossa alma.
O silêncio de Deus pode estar perturbando o seu e o meu coração, afligindo, muitas vezes, a nossa alma, mas vai gerar frutos. Calma, não se desespere, Ele vai falar. Enquanto o silêncio dele não se rompe, faça barulho de adorador. Ore, ore, adore, até que ele fale, pois é no silêncio dele que ele deseja ouvir sua voz. Seja um adorador. Quem passa por isso? Mas é aí que entra o X da questão, irmãos. Deus fica nesse período onde aparentemente Ele não está fazendo nada. Ele se silencia, mas Ele está trabalhando. O que Ele está fazendo? Tratando conosco. Então Ele não fica em silêncio, vira as costas e abandona, não. Ele se silencia para trabalhar, moldar, aperfeiçoar. Em contrapartida, ao invés de nós orarmos, adorarmos e vivenciarmos aquela canção Nada Cala um Adorador, então agora Deus não está falando, eu vou orar, eu vou adorar, eu vou glorificar, sabendo que Deus está fazendo algo nesse silêncio. Nós nos silenciamos nesse sentido e começamos a ouvir a nossa voz interior. E o que a nossa voz interior começa a fazer? Começa a trazer questões, começa a direcionar a nossa própria vida. Nós tiramos Cristo do centro do nosso coração e sentamos no trono do nosso coração. Começamos a governar, ficamos desorientados, começamos a dar as ordens. Eu costumo comparar isso, gente, a uma viagem que a gente fez uma vez e de vez em quando isso acontece. Quando você vai para um caminho muito longe, uma viagem... E às vezes você liga, a gente tem lá aquele GPS que é pelo satélite, que você coloca. Aí hoje tem aquele aplicativo Waze, você põe no celular. E no outro celular você põe o Google Maps. 3 aplicativos. Vamos já colocar para não errar o caminho. E as mulheres lá, a voz que você coloca, começa a falar. E aí os 3 estão seguindo o caminho certinho. Você fala, a gente está bem, a gente está indo certo. Chega um momento do caminho... que uma dá o caminho mais curto, ou a outra um pouquinho mais longe, e elas começam a se desencontrar. E eu lembro que a gente chegou num lugar assim, que eu falei, Jefferson, vamos decidir quem nós vamos ouvir. Porque uma está falando para a outra, gente, começou a... Dentro do carro, eu falei, quem nós vamos seguir? Google Maps, o GPS ou o Waze? E tivemos que decidir, porque a gente ia se perder. Existem momentos na nossa vida, gente, que a gente vai ter que decidir. Nós vamos ouvir o silêncio de Deus, que é pedagógico, que trata, que trabalha. Mas como que a gente vai ouvir se ele está em silêncio? Adorando, orando, dependendo, até que esse silêncio se rompa e crer que mesmo em silêncio ele está fazendo algo. Ou a gente vai começar a se ouvir. Não, eu acho que é por aqui. Não, eu acho que é por ali. Não, eu acho que se eu fizer assim. Não, eu acho que é porque Deus tem filhos prediletos. Não, eu acho que é porque aí eu fiz alguma coisa. Não, porque cadê o sangue de Cristo? Não, cadê o amor do Pai? Não, porque eu acho que, eu acho. E se? Ou nós vamos correr para o telefone e falar com pessoas ao invés de correr para o trono de Deus. E começar a ouvir e ouvir, porque o que não falta hoje, gente, são as opiniões. Como diz o outro, vai cuidar da sua saúde, porque da sua vida tem um monte de gente tentando cuidar. O que não falta são as opiniões. Como diz o ditado, se conselho fosse bom, não se dava vendia. Eu sei que tem pessoas que podem nos aconselhar, nós podemos ajudar, mas... os melhores conselhos estão na palavra, por isso diz que uma das características dele é Deus conselheiro. Mas é muito mais fácil alguém
de carne e osso para falar com a gente não quer ter o trabalho de ir para a palavra, de buscar em Deus. A gente tem a sensação que Ele está em silêncio, mas a palavra está aqui, tudo está aqui, a Bíblia não está em silêncio. E aí nós ficamos confusos, e agora? Quem eu obedeço? O que eu estou sentindo? Os nossos sentimentos nos enganam, as nossas emoções nos enganam, irmãos. O coração do homem é enganoso. Ou eu ouço Deus, ou eu ouço os amigos, ou eu ouço a televisão, ou eu ouço aquilo que eu tenho dado abertura para entrar dentro de mim. Daniela, eu não sei o que fazer. Qual o próximo passo a tomar? Fique na última palavra que o Senhor te disse. Continue fazendo a última coisa que Ele mandou te falar, até que Ele fale a próxima a fazer. Até que o silêncio se rompa. Nós temos um exemplo, queridos, de Ana. Ana não podia engravidar, não podia gerar filhos, era a tristeza do seu coração. Ela era casada com Eucana, e naquela época os homens podiam ter mais que uma esposa. Ele tinha mais uma esposa, Penina, que tinha muitos filhos, a provocava. E Ana chorava, chorava, chorava. Penina provocava, provocava. E a Bíblia diz que ela era triste no seu semblante, ela chorava, já não comia. E um dia ela foi para o templo orar, colocar isso diante de Deus. Até o sacerdote achou que ela estava chapada, bêbada, porque ela só balbuciava e fazia caras estranhas, cara estranha. Mas quando ela colocou tudo aquilo diante do Senhor, fez um voto diante do Senhor, a Bíblia diz que ela já levantou daquele lugar com um semblante diferente, já se alimentou e ainda não tinha engravidado. Mas o fato de colocar diante do Senhor já mudou a sua história. E aí a Bíblia diz que ela gerou depois disso Samuel e o consagrou ao Senhor, um profeta de Deus. A diferença não está se Deus já respondeu. A diferença está onde você coloca a sua dor. Eu não estou aqui falando com vocês porque nesse período eu já tenho as minhas respostas. Mas como diz a canção, todavia me alegrarei. Eu não tenho figueira, eu não tenho videira, eu não tenho vacas no curral, eu não tenho... Mas talvez eu estou precisando de uma resposta, você de outra. Eu não sei qual a área, e parece o céu estar parado, de bronze, nada acontece. Deus não está dormindo. Deus não está parado, parece que, mas Ele está fazendo algo. E é a frase que nós vamos sair daqui nesta manhã. Ele está fazendo algo. O quê? Não sei. Você não sabe, mas Ele sabe. O soberano aqui é Ele, não nós. Que mania nós temos, irmãos, de querer ser soberanos. Mas o soberano é Ele. Às vezes eu falo, Senhor, essa ampulheta que eu tô, tá demorando. Os irmãos sabem o que é ampulheta. Aquele negocinho que tem areinha em cima, aí vai escorrendo a areinha. Terminou o tempo. Aí você vira a ampulheta, escorre a areinha. Você fica, Senhor, nossa, a minha ampulheta, o Senhor está virando faz tempo, hein? E vai a areinha, e veio a areinha, e nunca termina essa ampulheta. O Senhor sabe o momento certo de zerar o cronômetro e dizer, fim. Essa luta chegou ao fim. Mas essa ampulheta, o tempo, tudo, o modo de agir, vem dEle. Vem dEle, irmãos. Enquanto isso, calma, respira fundo. O silêncio dEle é pedagógico, ensina, molda, trata, gera experiências, amadurecimento, forja caráter, modela nossa estrutura humana e poda as arestas. A gente é cheio de arestas, a gente é cheio de mania, a gente é cheio de tititi, tototó. E Deus vai trabalhando no silêncio, porque a gente é mimado. E só o Senhor nos conhece e sabe como tratar. Muitas vezes aquilo que a gente mostra é fachada, irmãos. E o Senhor sabe o que é fachada. O Senhor sabe o que precisa quebrar. E nada melhor do que o aparente silêncio dEle enquanto Ele está tratando.
Mas ele não está parado, ele está fazendo algo. Ele está fazendo algo. O reino espiritual, o invisível aos nossos olhos, está sendo travado batalhas. Nós não estamos vendo o que diz o capítulo 10 de Daniel, que enquanto ele orava, que enquanto ele clamava, aparentemente respostas não vinham. Mas quando chega o anjo com a resposta da oração de Daniel lá no capítulo 10, o anjo diz o seguinte para ele: Daniel, homem muito desejado, cheguei com a resposta. Mas desde o primeiro dia, Daniel, que você já pediu, que você entrou em oração, eu já saí com a resposta. Mas eu fui impedido pelo príncipe da Pérsia. E aí eu tive que pedir ajuda para Miguel, que é o anjo guerreiro. Por 21 dias eu não conseguia atravessar, mas eu cheguei. Então às vezes a gente tem essa sensação: Deus, eu estou orando, o que acontece? A gente, está entregue em Deus. A gente não sabe no reino espiritual como estão as coisas, queridos. Mas de uma coisa nós sabemos: nada pode calar o adorador, a oração, o intercessor, o clamor. Nada pode calar as mães de continuarem com seus joelhos dobrados, clamando, ou em pé ou deitado no chuveiro, de chorar, de clamar, de citar o nome dos seus filhos. Nada pode calar uma esposa de continuar clamando. Nada pode calar um marido de continuar clamando, o empregado, o patrão. Nada pode calar a sua oração, a sua intercessão. Nada pode calar a igreja do Senhor. Buscar a Deus mediante conflitos e manter o relacionamento, nada pode calar. Entender que no mesmo momento que você ora, Deus já dá ordens aos seus anjos ao nosso respeito. No mesmo momento. Saber que sempre haverá resistência no reino espiritual às nossas orações. Sempre haverá. Mesmo que a gente não saiba. Não retroceder. Daniel continuou buscando. Não vamos retroceder, vamos continuar. Eu sei que às vezes bate a fraqueza, bate o desânimo. Eu sei que às vezes faltam palavras. Eu sei que não é todo dia, irmãos, que a gente vai orar e você está naquele... Ore, chore, só fique na presença. Deus já sabe de todas as coisas, mas não desista das suas orações. Não desista da sua busca. Não desista de estar em Deus. Eu sei que vem os questionamentos. Deus, mas por que o Senhor não responde? Deus, mas por que não acontece? Deus, é isso, Deus... Mas o nosso papel é estar em Deus. O nosso papel é continuar orando. Sabe por quê, gente? O diabo não desiste de ser diabo. Mas na palavra está escrito: haverá alguma coisa demasiadamente impossível para o Senhor? Outra pergunta: operando o Senhor, quem impedirá? E mesmo que não aconteça da maneira que nós queremos, o Senhor permanece no controle. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Nós temos que descansar na soberania, no agir e no realizar de Deus. Então, o que eu quero dizer para vocês nesta manhã é o seguinte: nós temos a sensação, nós temos o sentimento que o céu está totalmente fechado, que nada está acontecendo, que Deus esqueceu da gente. Ai, nossa. Mas isso é humano. É uma sensação, um sentimento nosso. Porque ao contrário disso, as coisas estão acontecendo no reino espiritual. Deus está fazendo, Deus está trabalhando. Ele não dormiu, Ele não esqueceu de nenhum dos seus filhos. Ele não, eu vou receber a oração desse, daquele não sei. Não, Ele ouve a oração dos seus filhos. O que nos afasta de Deus é o nosso pecado, mas tem o sangue do Cordeiro, tem o sangue de Cristo, tem a confissão de pecados, tem o arrependimento. Você pode ir até Ele confessar e pedir perdão e se achegar.
Ele está fazendo algo, Ele está trabalhando, Ele está realizando. Eu posso não estar vendo, mas Deus está se movendo. Nós podemos não estar vendo, mas Deus está se movendo. Deus está fazendo algo. Creia, eu creio nesta manhã. Quando eu estava anotando, me veio essa canção. Eu cantarei ao meu Senhor um cântico, porque Ele é bom e me tem feito bem. Gosto do teu jeito de agir e do modo como tu operas em mim. Grandes coisas, Senhor. Eu cantarei ao meu Senhor um cântico, porque Ele é bom e me tem feito bem. Gosto do teu jeito de agir e do modo como tu operas em mim. Grandes coisas, Senhor. Feche os seus olhos. Eu cantarei ao meu Senhor um cântico, porque Ele é bom e me tem feito bem. Oh Deus, gosto do teu jeito de agir e do modo como tu operas em mim. Grandes coisas, Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Saia com isso daqui no teu coração. Eu posso não estar vendo, mas Deus está se movendo. Mas a frase que eu gostaria que você saísse daqui nesta manhã, para todo o seu dia, sua semana, para você. Ele está fazendo algo. Vamos repetir? Ele está fazendo algo. Mais forte. Ele está fazendo algo. Amém? Glória a Deus.